Fala galera do sexto ano, tudo bem? Professor Rodrigo, estou aqui mais uma vez com vocês, hoje para fazer o material didático carioca. São atividades da nossa apostila lá do livro azul, muitos receberam no início do ano na escola, mas para quem não recebeu tem como acessar no aplicativo da SME. Eu deixo aqui o QR Code, você pode fazer a leitura e acessar direto lá o aplicativo. No ícone MDC, Material Didático Carioca, você acompanha com a gente a atividade de geografia dessa aula, ok? Vamos lá para a gente fazer juntos. Olá pessoal do sexto ano, então vamos lá. Aqui é o Material Didático Carioca, a sua apostila, seu livro azul. E a gente vai começar as atividades na página 204, ok? Então você vai abrir lá na página 204 e a gente vai ver aqui um pouco do que a geografia trata, de como podemos conhecer, de aplicar os conhecimentos geográficos na nossa vida diariamente, certo? Como é que é importante essa atividade para a nossa vida, no nosso cotidiano, e o papel das transformações do espaço geográfico, tá? Observando aqui, fazendo uma análise através das transformações da paisagem. Beleza? Então a gente vai aqui para o Interpretando Imagens, a gente vai começar a falar sobre paisagem. A gente já sabe que a paisagem ela tem dois elementos principais, os elementos culturais ou humanizados e os elementos naturais, certo? O próprio nome já diz, elementos da natureza. E ao longo do tempo, esse espaço geográfico vai se transformando e essa paisagem também vai se transformando, muito em função do ser humano, da sua atuação social e econômica, certo? Então aqui no Interpretando Imagem, traz uma imagem para a gente, olha só, vocês podem ver aí, da região portuária do Rio de Janeiro, em 1608, ou seja, lá no início do período colonial brasileiro, tá? Essa aqui é a região portuária do Rio de Janeiro, onde tem lá hoje o Museu do Amanhã, o Aquarrio, né, próximo do centro do Rio, da Praça Mauá, para vocês conseguirem se localizar. Então aqui está a Baía de Guanabara, essa parte aqui que vocês estão vendo de mar é a Baía de Guanabara. E observando essa paisagem de 1608, vocês vão ver que muitos dos elementos que eu falei e que a gente conhece ainda não existiam. Essa segunda imagem aqui abaixo é do mesmo local, mas 200 anos mais na frente, de 1817. Ou seja, você já consegue reparar transformações que esse espaço ocorreu. Então você observa bem que o número de barcos, embarcações aumentaram, de construções, né, de casas, e serviços de comércio e outros tipos de serviço. Vocês vão ver aqui construções e menos do nosso elemento natural, não é isso? Vocês estão vendo? E aqui, essa terceira imagem já é do início dos anos 2000, ou seja, aqui já no nosso tempo, né? Então, conseguem ver que modificou ainda mais, certo? O que é para você fazer aqui mentalmente? Você pode fazer uma comparação com a paisagem do primeiro quadro para o segundo e para o terceiro, certo? Percebendo que quais elementos surgiram e quais desapareceram nessas mais de 400 anos dessas três fotos, dessas três paisagens que a gente está mostrando aqui. Beleza? Ok? Então a gente vai para a página 205 para a gente falar um pouco mais sobre essa transformação
da paisagem, tá? E dos elementos, ou seja, estudando mais ainda esse conceito tão importante da geografia, que é a paisagem. Por quê? Porque através da paisagem você consegue interpretar o espaço, ou seja, ver ali as transformações da natureza e símbolos dos processos sociais e econômicos que foram modificando essa paisagem. Então aqui é uma outra área, talvez você não reconheça ainda, que está lá no centro da nossa cidade, o centro do Rio de Janeiro. Tá? Essa aqui é a torre da igreja Nossa Senhora do Desterro, e aqui atrás, vocês estão vendo aqui, é o Aqueduto Carioca, que foi inaugurado em 1750. Era responsável por melhorar o sistema de abastecimento de água no Rio de Janeiro. Certo? Alguns já devem ter reconhecido o Aqueduto Carioca com a paisagem que ainda hoje está lá no centro do Rio. Mas vamos ver aqui na próxima foto. Vamos ver se agora mais gente conhece. Aqui é parte do Aqueduto Carioca, aqui como se fosse um zoom, né? Uma foto aqui de baixo. Esse Aqueduto Carioca a gente chama hoje de Arcos da Lapa. Essa foto aqui ainda não é de hoje, é uma foto em preto e branco, está aqui embaixo escrito, ó, de 1931 aproximadamente, onde ocorreu uma feira livre. Estava tendo uma feira ali no Arcos da Lapa, certo? E hoje, aqui, 2020, o que era um antigo Aqueduto Carioca, tá? O que a gente conhece como Arcos da Lapa, se manteve na paisagem e virou um símbolo, né, um remanescente importante e um símbolo, cartão postal da nossa cidade, certo? Então aqui tem nessa atividade, agora com você, duas perguntinhas. Mas você sabe qual era a função original da construção desses Arcos da Lapa? Eu já dei até uma dica aí. Qual seria a função desse espaço hoje? Faça uma pesquisa sobre o tema e registre os resultados aí ou no seu próprio livro ou no seu caderno. Você escreve o resultado dessa atividade da página 206, ok? Se você quiser saber mais sobre o assunto, tem aqui um link da Multirio que fala mais sobre o Arcos da Lapa, você pode acessar para ver. Certo? Então a gente vai para a página 207, falando mais sobre as transformações na paisagem e que elas podem ressignificar os espaços. Ou seja, ela pode dar um novo significado àquele espaço, essas transformações. Então aqui tem uma foto do momento da demolição, quando foi implodido a antiga sede, está aqui o prédio, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que ficava localizado lá no bairro da Mangueira. Né? Implodiram o prédio, né? Derrubaram ele e abriram um espaço para construir casas populares nessa região aqui. Ou seja, a transformação da paisagem ela é constante e tem, como eu falei, as atividades humanas como a sua principal causa. Certo? Isso acontece muito nas grandes cidades, essas transformações, tá? E aqui no Investigando tem uma nova atividade para você fazer. Como vimos, existem muitas transformações nas paisagens, principalmente em grandes cidades como Rio de Janeiro. Pensando no lugar onde você vive, relate uma transformação na paisagem que você identificou. Lembre-se de dizer o nome da localidade e de descrever o que ocorreu no lugar. Então, lembrando daí de onde você vive, onde você cresceu, do seu bairro, diz aí pra gente, escreve aí um exemplo dessa transformação da paisagem, né? Onde é o local e descreve o que ocorreu. No caso da Escola Municipal Silveira Sampaio, eu sei que de alguns anos para cá, a paisagem da frente da escola ali, se você pensar ou perguntar seus pais ou alguém próximo, você vai saber logo um elemento de construção humana
que mudou, transformou aquela paisagem ali, certo? Então lembra aí, conta um pouquinho dessa história, coloca aí nessa parte dessa atividade da página 207, ok? Na página 208, a gente continua aqui trabalhando sobre a paisagem e tem um exemplo de algumas escolas tombadas, ou seja, escolas que têm são consideradas patrimônio histórico e arquitetônico da cidade, ou seja, tem uma importância histórica para a nossa cidade, daquele bairro, tá? Então elas são tombadas, é o nome que se dá, ou seja, é um símbolo de importância que se dá para aquela estrutura daquele prédio. Então a gente tem um exemplo aqui, ó, da escola municipal que fica na Segunda CRE, lá no bairro da Tijuca, é a escola Barão de Itacuruçá. Ela tem uma foto recente, certo? Uma foto de há pouco tempo. E aqui uma foto mais antiga da escola, para a gente ver como está bem preservado o prédio. Ou seja, a paisagem e os elementos se modificaram no entorno. Vocês podem ver que no fundo da escola tem um prédio bem grande aqui, alguns prédios, né? Olha aqui onde está a mãozinha. Mas aqui antigamente não tinha, era uma área florestada. Porém, a parte do prédio da escola, a fachada, a arquitetura do prédio, ela se mantém bem próximo do original, certo? Devido à sua importância de memória daquele lugar. Se vocês aqui quiserem acessar, tem uma série de reportagens da Multirio chamada Arquitetura das Escolas Municipais. Ela traz várias informações sobre essas escolas tombadas. É só vocês acessarem esse link aqui no final da página 208. Então, para a nossa aula de hoje, são essas atividades e essa transformação da paisagem da nossa cidade que eu queria trazer para vocês. É isso, galera. Fechamos aqui então essa parte da atividade do material didático carioca, a nossa apostila desse primeiro semestre. Em breve continuamos com as atividades a seguir. Um abraço a todos, se inscrevam e a gente acompanha junto as próximas atividades. Um abraço.